Fala galera, eu sou o professor Sandro Carvalho e hoje nós vamos resolver razão e proporção visando aí o vestibular da UERJ. Primeira questão fala o seguinte: a razão entre dois números é igual a 4. Então, olha só, eu tenho aqui dois números chamados x e y. A razão entre x e y é igual a 4. Beleza? Aí ele fala assim: e a diferença entre eles é igual a 54. Então isso quer dizer o seguinte: que x menos y é igual a 54. Tá? Ele quer o produto dos dois números, é? Olha só, aqui você pode escrever o seguinte: esse y eu posso passar multiplicando 4 ali. Então quer dizer que x é 4 vezes y. E aqui eu vou substituir. Aonde tem x, eu vou colocar 4y menos y é igual a 54. Então aqui eu vou ter quanto? Ó? 3y igual a 54. Dividindo ambos os lados por 3, teremos o seguinte: 3y por 3 vai dar y, 54 por 3, 18. Então, y igual a 18. Se y vale 18, x vale 4 vezes 18. X vai ser igual. Quanto é 4 vezes 18? 4 vezes 8, 32. Ficam 2 e vão 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 7. 72. Esse é o valor de x. Vou chamar aqui de primeiro passo, segundo passo, terceiro e último passo. Ele quer o produto x vezes y. Então, temos 72 vezes 18. E a questão deu mole para a gente, ó, porque ó, 8 vezes 2 está final 6. Só tem uma opção com sinal 6. Ó. Então, vai dar 1296. Beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 2 aí. Em uma festa compareceram 135 pessoas, sendo 81 são do sexo feminino. Então, 81 pessoas são do sexo feminino e o restante do sexo masculino. Então, antes de ler a parte final do problema, eu já vou anotar aqui, ó, total de pessoas, 135. Aí aqui do sexo feminino. Então, feminino, eu tenho 81 pessoas. Do sexo masculino, eu tenho o quê? 135 menos 81 vai dar o quê? 54. Então, 54 pessoas são do sexo masculino, 81 pessoas do sexo feminino. Aí ele fala aqui pra gente, ó. Deste modo, a razão entre o número de pessoas do sexo feminino e o número de pessoas do sexo masculino é. Então, vamos lá. Ó. Ele quer a razão do sexo feminino, então, o numerador é o sexo feminino, denominador, sexo masculino. Beleza? Dá para dividir em cima e embaixo por 9 inicialmente. Tá? 81 por 9 vai dar 9. 54 por 9 vai dar 6. Dá para simplificar por 3. E por 3. 9 por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. Chegamos à fração irredutível, 3 meios. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 3. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Beleza. Sabemos que 750 são proprietários de bicicleta. Tá? Então ele quer a razão entre o número de pessoas que não são proprietários de bicicleta em relação ao total de pessoas do bairro ED. Então, olha só, total de pessoas do bairro, 120. Aqui, ó, possui bike. 750. E aqui são as que não possuem bike aí. É o que falta, né, para chegar a 1.200. 750 seria para chegar a 1.200 é o quê? 450, confere? 450. 450 pessoas não possuem bike, não sou proprietário aí. E ele quer entre a razão entre as pessoas que não possuem, então tá aqui, ó, 450, para o total.
que é 1.200. Vou simplificar aqui, ó, inicialmente por 10, agora eu vou dividir por 5, e depois simplifico se der para simplificar mais, né? 45 por 5 vai dar 9, 120 por 5 vai dar quanto? Vai dar 24, confere, né? 24. Dá para simplificar por 3 ainda. 9 por 3 vai dar 3. 24 por 3 vai dar 8. Então, 3 oitavos. Que opção tem isso? Gabarito letra B. Vamos para a próxima aí. Questão 4. O valor de x na proporção 4, 1 meio dividido para 0,75 é igual a 8 está para x. Então, olha só. Vou colocar aqui no meu rascunho que eu vou resolver algumas coisas e trazer para cá. Tá? Primeira coisa que eu vou trabalhar é esse número misto aqui. Tá? Então, o número misto ali, primeiro passo ali, eu vou pegar o número misto e vou transformar ele. Ó. Você transforma o número misto em uma fração própria. O denominador você conserva, faz assim. Você multiplica aqui, 2 vezes 4, 8. Esse resultado você vai somar com o numerador ali da parte fracionária. Mais um. Então, agora tem 9 meios, beleza? Então, isso aqui é 9 meios. E o 0,75, você pode escrever 75 sobre 100. E dá para dividir em cima e embaixo por 25, confere? 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4, são 3 quartos. E agora aqui eu tenho 8 está para x. Antes de sair multiplicando cruzado, eu vou fazer o seguinte, divisão de fração. Vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembra disso? Lembra? Tá? Então, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não multipliquei pelo inverso, mantive, perdão. Aqui o inverso de 3 quartos, 4 terços. É igual a 8 sobre x. Tá? Aqui eu estou tendo uma multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu posso simplificar aqui por 2, que dá 1. Posso simplificar aqui por 2, que dá 2. Posso simplificar por 3, que dá 3. Posso ficar por 3, que dá 1. Então aqui eu estou ficando, ó, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. É igual a 8 está para x. Multiplicando cruzado, eu vou ter, ó, 6x igual a 8 vezes 1, 8. Então, x vai ser igual a 8. O 6 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Dá para simplificar por 2. Então, x é igual a 4 terços. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima agora. Questão 5. Calculando se o valor de x na proporção encontra-se... Então, olha só, vou fazer parecido com o anterior. Vou dividir aqui, perdão. Vou dividir aqui e vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um rascunho. Primeiro eu vou resolver esse denominador aqui, ó, que eu tenho um número misto. Não é multiplicação não, sabe? Assim. O que você faz mesmo para transformar um número misto em uma fração imprópria? Conserva o denominador e faz aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Esse resultado você vai somar aqui. Você soma 4 mais 1, 5. Então, 5 meios. Beleza. Então, aqui eu já tenho assim, ó, x está para 5 meios. É igual a... Então, ali, ó, vou chamar aqui de segundo passo ali, no nosso rascunho, 0,4, ou seja, 4 décimos, o quê? É 4 sobre 10. Simplificando em cima e embaixo, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, tá 2 quintos aqui. 2 quintos. Beleza? E aqui, minha terceira parte do rascunho, eu tenho 1 menos 3 quartos. Quando você vai fazer uma parte inteira mais, ou uma parte inteira menos uma fração, você faz o seguinte, ó, já repete a fração, e sempre colocando o sinal do meio aqui. Ó. É que você faz, ó, 4 vezes 1, 4.
Quanto é 4 menos 3? 1. Então aqui eu tenho 1 quarto. Tranquilo? Aqui eu tenho 1 quarto. E agora, o que nós iremos fazer? Podemos multiplicar cruzado, se você achar melhor, ou divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui eu vou dar uma multiplicada cruzada. Pode ser? Ó, 4, 1 quarto vezes x. Vai ficar com x vezes 1x, x sobre 4. E aqui eu tenho, ó, 2 quintos vezes 5 meios. Cara, são frações inversas. Quando eu multiplico duas frações inversas, dá quanto? 1. Se você não lembra disso, não tem problema. Multiplicação de fração. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Então pode ver que eu falei, dá 1. Tá? Se você dividir aqui, dá 1. Então aqui, ó. Dividir por 10 deu 1. X está para 4. Isso é igual a 1. Esse 4 vai multiplicar aqui. Um x igual a 4. Beleza? Onde tem 4 aqui? Gabarito letra C. Questão 6. Para resolver a igualdade entre razões, comparamos a proporção. A razão entre x mais 8 e 4 é igual à razão entre x menos 6, x menos 5 e 6. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro, antes de eu multiplicando cruzado, eu vou simplificar os denominadores, que eu posso fazer isso. Como eu posso simplificar uma igualdade? Numerador com denominador, numerador com denominador. Numerador de uma fração com numerador da outra, denominador com denominador. Só não posso simplificar se tiver em forma de cruz assim. Ó. Esse com esse eu não posso simplificar. Esse com esse eu também não posso. Tá? Então, aqui eu tenho ó, x mais 8 está para 4 dividido por 2 está 2. X menos 5 está para 6 por 2 dá 3. Multiplicando cruzado, tá vendo esse 3? Ele vai multiplicar todo mundo aqui, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 8, 24. É igual. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 5, menos 10. Agora temos uma equação do primeiro grau. Ó. Vou isolar a variável. 3x menos 2x. Ó. Tá positivo. Mudou de lado, muda o sinal. Ó, menos 10. O 24 mudou de lado, muda o sinal. Lembrando, eu só vou trocar o sinal quando muda de lado. O menos 10 ele não trocou de lado, tá vendo? Mudou. Então, 3x menos 2x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então aqui vai dar menos 34. Que opção nós temos isso? Gabarito letra B. Questão 7. A distância entre João Pessoa e a cidade do Rio de Janeiro é de 1.950 quilômetros. Em um mapa do Brasil feito na escala de 1 para 50 milhões, né, a distância entre as duas cidades é de. Então, olha só. O que é escala? Escala é um tipo de razão especial, né, que é a razão entre o desenho e o tamanho real. Isso aqui é o que está no mapa, no desenho, isso aqui é o tamanho real. Tá? Ó, lembrando que é a resposta em centímetros, olha só. Então aqui eu tenho ó, em quilômetro. Então você lembra que você tem assim, ó, unidade de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Então olha só, estou em quilômetro, eu vou andar uma, duas, três, quatro, 5 casas da esquerda para a direita, 5 casas decimais. Olha só, 1950. Aí eu vou andar uma, duas, três, quatro, 5 centímetros aí, tá? 195 milhões aí em centímetros. Olha só, vou substituir. Escala é 1 sobre 50 milhões. O desenho está para 195 milhões. Posso cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 6 zeros, vamos embora com 6 zeros. Tranquilo?
Agora eu vou multiplicar cruzado. Ó. 50 vezes D, 50D. 195. Tranquilo aí. Agora, o que você pode fazer? Primeiro, eu vou simplificar tudo por 5, beleza? 50D dividido por 5 vai dar 10D. E 195 por 5 vai dar 39. Então, eu tenho D é igual a 39 dividido por 10. Dividir por 10, basta dar uma casa da direita para a esquerda. Vai ficar 3,9 centímetros aí. Temos o gabarito letra B, tá? Questão 8. No salão de entrada no hospital, há um mapa na escala de 1 para 300, que representa esse hospital. O hospital tem um corredor de 12 metros de comprimento, né, que mede 12 metros de comprimento. A medida do comprimento desse corredor no mapa em milímetros deixou bem claro que a resposta é em milímetros. E você lembra, escala é um desenho para tamanho o quê? Real. A escala eu tenho que é 1 para 300. E o tamanho real é 12 metros. Só que eu tenho metro. Vou pegar só os submúltiplos, tá? Decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu estou em metro, eu vou andar uma, duas, três casas da esquerda para a direita. Então, eu tenho 12 metros, vou ficar com 120 decímetros, 1.200 centímetros, 12.000 milímetros. Então, aqui eu vou colocar T está para 12.000 milímetros. Beleza? Ó, vou dividir por 10 novamente. E agora vamos multiplicar cruzado. Ó. 3 vezes D, 3D. 1 vezes 120, 120. Dividindo ambos os lados por 3, ó, você pode passar o 3 dividindo numa boa. Então, 3D por 3 vai dar D, 120 por 3, 40 milímetros, gabarito letra D. Questão 9. A razão entre homens e mulheres, nessa ordem, uma turma com 143 pessoas da Fundação Getúlio Vargas equivale à dízima periódica 0,8333. O número de mulheres dessa turma supera o número de homens em. Então, olha só. Primeiro, vamos fazer o seguinte: eu tenho a razão entre homens e mulheres. Isso é igual a essa dízima aqui, essa dízima periódica composta. Por que ela é chamada de composta? Existe um cara chamado de anteperíodo e esse trecho que se repete é o período. Vamos aqui para o nosso rascunho aqui, transformar essa dízima periódica em uma fração geratriz. Ó, como a gente transforma essa dízima periódica em uma fração geratriz? Você viu esse tópico lá no 8º ano. Tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou trabalhar com período. Então, para cada algarismo, aqui eu tenho o período é 3. Então, aqui é o período, tá vendo? Período. Para cada algarismo do período, eu acrescento um 9 no denominador. Para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9 no denominador. E para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um zero aqui. Já tem 90. E o numerador, como que você vai, o que você vai fazer, Sandro? Você vai pegar do antiperíodo até o período. Então, vou pegar 83. Menos quem, Sandro? Menos o antiperíodo. Vou recapitular para você. O que você vai fazer? Olhei para o período. Para cada algarismo distinto, você vai colocar um 9. Se só tem algarismo 3, um único 9. Para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um 0. Só tem um 8, 0. E agora eu pego do antiperíodo até o período, coloco o numerador, menos o antiperíodo. Beleza? E agora você vai ficar com quanto? Ó? Quanto é 83 menos 8? Vai dar o quê? 75. 75 nonos. Dá para dividir por 5 inicialmente. 75 por 5 vai dar 15. Tá? 90 por 5 vai dar o quê? 18, né? 18. Dá para simplificar por 3. E por 3.
vai ficar 5 sextos aí. Confere? Beleza, né? Então, essa fração está ficando assim, ó. H está para M, assim como 5 está para 6. E esse dado aqui eu vou usar agora. De acordo com o enunciado, se eu pegar o número de homens mais o número de mulheres, vai dar 143 pessoas na turma. Tá? Então, cara, você costuma multiplicar cruzado, isolar ou fazer qualquer outra coisa. Eu gosto de fazer uma coisa bem simples, que é o seguinte. Lembra que o que eu fizer no numerador de uma fração, eu tenho que fazer no denominador para transformar uma fração em equivalente? Então, eu vou buscar por uma constante, que chamamos aqui de K. Esse cara aqui é proporcional a 5K e as mulheres é proporcional a 6K. Então, vou trazer para cá. Ó. 5K mais 6K é igual a 143. 5 mais 6, 11. Então, eu tenho aqui 11K é igual a 143. K é igual a 143 dividido por 11, que dá quanto? 13, né? 13. K é igual a 13. Então, se K é igual a 13, eu vou ter o seguinte: eu tenho que. E eu vou nem achar que o homem e mulheres. Não, vou aqui para o enunciado. O número de mulheres dessa turma supera o número de homens, olha só. Ele quer saber homem, mulheres menos homens. Olha só. Então você não precisa achar o número de homens e mulheres, porque olha só. Quem é M mesmo? Ó, M é igual a 6K. E quem é H? 5K. Então, se eu fizer 6K menos 5K, vai dar K. Então, a diferença entre homens e mulheres é o próprio K, que é 13. Beleza? Gabarito letra E. Agora, se você quiser achar o M, depois achar o H e fizer a diferença, você vai achar 13 também. Beleza? Questão 10. Na questão 10, ele fala: numa proporção, sabe-se que x está para 5, assim como y está para 3. E que x mais y é igual a 32. Nessas condições, o valor que representa o triplo de x, então ele quer saber o triplo de x. Beleza? Olha só. Você pode multiplicar cruzado, achar que você faça da sua melhor maneira. Eu gosto de usar algumas propriedades. Se eu trocar os meios ou os extremos de lugar, a proporção não se altera. Então eu posso escrever essa proporção assim: ó. X está para y, assim como 5 está para 3. Beleza? E vou usar aquele princípio. Ó. O x ele é proporcional a 5K, o y é proporcional a 3K. E agora eu vou substituir. Ó. X igual a 5K, mais y igual a 3K, tudo isso igual a 32. 5 mais 3, 8. Então, 8K igual a 32. O 8 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. K vai ser igual a 32 dividido por 8. Logo, K igual a 4. Beleza? Vou chamar aqui de primeiro passo. Meu segundo passo, eu vou achar o valor de x. X é igual a 5K. X é igual a 5 vezes 4, x igual a 20. Ainda bem que não tem essa opção para você querer marcar, porque ele não quer isso. No terceiro passo, ele quer saber o triplo de x. Então, 3 vezes 20, que vai dar 60, que é a letra C. Beleza? Questão 11. José tem três filhas, Ana, de 15 anos, Alice, de 20 anos e Andressa, de 25 anos. José pretende dividir 3.000 para as três filhas em valores proporcionais às suas idades. Nessas condições, o valor que Ana deve receber é. Ou essa questão era para estar lá na próxima aula, mas não tem problema não. Olha só, chama aqui de X é a idade de Ana, não, quanto Ana recebeu, Y é quanto Alice recebeu, e Z é igual a quanto Andressa recebeu. Tá? E já que são grandezas proporcionais, quer dizer que são diretamente proporcionais. Então você vai fazer igual eu falei lá. Ó. Chama aqui de 5K, aqui de 20K e aqui 25K. Beleza? Se eu somar a quantidade que uma recebeu, a outra e a última, ali vai dar 3.000. Confere? E agora eu vou substituir, ó. 15K
20K, 25K, igual a 3.000. Aqui, somando, você vai ter, ó, 25, 40, 60, beleza? 60K é igual a 3.000. Vou simplificar por 10, simplificar por 10. K vai ser igual a 3.000 dividido por 6. K igual a 50, beleza? Ele quer quanto Ana deve receber. Então, Ana, aqui eu vou chamar de primeiro passo, segundo passo. Ana é X, que é 15K. Mas quanto vale K mesmo? K vale 50. Então aqui eu tenho, ó, 5 vezes 5, 25. Ficam 5 e 1, 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E agora acrescenta um zero. 750 é o que ela vai receber. Gabarito letra C. Questão 12. No jogo de basquete, Rogério fez 20 pontos de 120 feitos por sua equipe. Então, Rogério. Rogério. O que aconteceu com o Rogério? Ele fez 20 pontos e 120. Beleza? E no outro jogo, né? Isso aqui foi o Rogério no primeiro jogo, ele fez isso. No segundo jogo, o que o Rogério aconteceu com ele? Ele fez 17 pontos dos 102 anotados por sua equipe. Podemos afirmar que então ele fez 17 em 102. A razão dos pontos anotados por Rogério no primeiro jogo foi maior que no segundo jogo? A razão dos pontos anotados por Rogério no primeiro jogo foi menor que no segundo? A soma das razões, tá, beleza. Então, olha só. Antes de fazer a soma das razões, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar aqui, ó. Primeiro eu vou simplificar por 10, e agora eu vou dividir por 2, beleza? Aqui eu vou ter 1/6, beleza? 1/6. Aqui eu vou dividir por 17, e aqui eu vou dividir por 17. E aqui vai dar 102 por 17 vai dar 6, vai dar 1/6 também, tá? Aí ele fala para mim o seguinte: a soma das razões dos pontos anotados por Rogério nos dois jogos é maior que 17,50 avos. Olha só, aqui, se você olhar, se você somar aqui, você vai ter 2/6. Ou ainda, você vai ter, dividindo por 2 e dividindo por 2, você vai ter 1/3. Tranquilo? Você acha que 1/3 é maior que 17 dividido por 50? Olha só, para a gente ser mais rápido, isso aqui daria 0,333. Para fazer um pouco mais rápido, olha só, eu vou multiplicar o 17 por 2, vai ficar 34. Vou multiplicar o 50 por 2, vai ser 100. 34 por 100 é 0,34. Esse cara é maior do que esse, tá? Quando você vai comparar número decimal, você compara assim, ó. É igual, beleza? Primeira casa após a vírgula é igual. Ó, 4 é maior que 3, então esse cara aqui é maior, tá? Vou fazer uma coisa parecida ali, ó. Vou multiplicar esse 8 por 4 e vou multiplicar o 25 por 4. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 25, 100. Aqui eu tenho 0,32. Então, essa soma aqui, 1/3, que deu 0,333, é maior que 0,32. Ele fala, a soma das razões dos pontos anotados por Rogério nos dois jogos é maior que 8,25 avos. Sim, é maior. Beleza? Questão 13. A razão entre a idade de Ana e Bruno é de 3 para 5. A idade de Ana está para a idade de Bruno, assim como 3 está para 5. Se a soma das idades é 32, então, se eu somar a idade de Ana mais a idade de Bruno, é igual a 32. Assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Então, ele quer saber a idade de Bruno, que eu vou chamar, lembra? Sempre nesse esquema, cara. Chama aqui ó, de 3K, 5K, tá? Que a idade dele é proporcional a um valor, K, e essa aqui, a idade de Bruno, é proporcional a 5K e aqui é 3K. Beleza? Porque olha só, o que eu multiplicar em cima, eu posso multiplicar embaixo, tornando uma fração equivalente. Então não muda o valor dela. Beleza? Então olha só. 5K é o Bruno. Então aqui eu tenho, ó.
3K mais 5K é igual a 32. Vai ficar com 8K igual a 32. Confere? K vai ser igual a 32 dividido por 8. K igual a 4. Esse é o valor de K. Ele quer Bruno, então eu vou direto ao ponto. 5 vezes 4, 20. Então, Bruno tem 20 anos aí, tá? Gabarito letra C. Questão 14. Alastor deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a quantidade para a região B está na razão de 3 para 5. Pô, 3 e 5 de novo, né? A está para B na razão de 3 para 5. Se ao todo são 80 encomendas, então, se eu somar a da região A mais a região B, vai dar 80 encomendas. Né? Assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, A é aquele padrão, ó. Aqui você chama de 3K, 5K. 3K. Então, vou colocar aqui, ó. A igual a 3K, B igual a 5K, e essa soma tem que dar 80. 3 mais 5, 8, 8K, igual a 80. K vai ser igual a 80 dividido por 8. K igual a 10. Beleza? Tendo K, agora eu acho a região A. Região A é 3K. 3 vezes K, que é 10, vale 30, não é isso? Então, onde tem 30, gabarito letra B. Questão 15. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeito e o número de xícaras perfeita, perdão, nessa ordem é 2/3. Então, xícaras com defeito, vou chamar de D, D está para P, assim como 2 está para 3. Né? Se o número total de xícaras do lote é 320, então as xícaras com defeito mais as perfeitas dá um total de 320 xícaras aí. Então ele quer a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeito nessa ordem. Então ele quer saber xícaras perfeitas menos xícaras com defeito. Se você colocar aqui, ó, 2K e 3K, aqui eu vou fazer em função de K. Ó. 3K menos 2K, para nossa sorte vai dar K. Se eu achar o K aqui, eu já acho a nossa resposta final. Então aqui, ó, 2K mais 3K é igual a 320. 5K é igual a 320. K vai ser igual a 320 dividido por 5, que vai dar o quê? 64, confere? 64, e aqui ó, nosso K é 64, que é a nossa diferença. Gabarito letra C. Questão 16. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.200 pessoas que assistem a novela revelou que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 7. Beleza? Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens é. Então, ele quer fazer o seguinte: a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Fazendo aquele padrão, ó, 3K, 7K. Então, aqui eu vou pegar ó, 7K menos 3K igual a 4. Se eu achar K, basta multiplicar por 4. Beleza? Então, olha só. Vamos aqui. Ó. Eu tenho o seguinte: se eu somar o número de homens. Se eu somar o número de homens mais o número de mulheres, dá um total de 1.600 pessoas. Só que homens é proporcional a 3K e a mulher é proporcional a 7K. Dá 1.600 pessoas. Somando aqui vai me dar 10K é igual a 1.600 pessoas. Dividindo ambos os lados por 10, eu vou ter que K igual a 160 pessoas. Beleza? Então aqui, ó, 4 vezes 160. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 24. Ficam 4, 1, 2. Então vai dar 640. 640 mulheres a mais que homens aí. Gabarito letra A. Questão 17, tá? Questão 17 aí no seu PDF ficou faltando essa tabelinha aqui, que eu coloquei aqui embaixo agora para a gente resolver, tá? Desculpa aí, ficou faltando a tabela aqui, né? Então ele fala assim: supondo que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortos e o número de, e o de casos confirmados permaneça a mesma.
Neste caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortes por febre amarela estaria mais próximo de. Então, o primeiro passo, vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar o 266, 262, que é morte entre os casos confirmados, né? Ó, caso confirmado é 779. E isso aqui é constante. Então, eu posso igualar uma outra proporção, uma outra razão, perdão. E a outra razão vai ser o seguinte: vai ser o número de mortos nos casos suspeitos. Sandro, quando eu achar X é minha resposta? Não. Minha resposta final vai ser o número de mortos nos casos confirmados mais o número de mortos nos casos suspeitos. Beleza? Então aqui eu vou multiplicar cruzado. Vou ficar com 779 vezes x igual a 262 vezes 435 vai dar 113.970. Beleza? X vai ser igual a 113.970 dividido por 79. Se você dividir isso, vai dar aproximadamente, né? Vai dar aproximadamente aí 146 ou 146,3 e aí vai embora. Beleza? Esse aqui é o valor aproximado aí para os mortos nos casos suspeitos. Sobre o que é o total de mortes. Primeiro passo, segundo passo. Total de mortes vai ser 262 mais 146, totalizando aí 408 mortos, que está na letra o quê? Letra C. Beleza? Questão 18, né? Admita que em dezembro de 2014 uma filha tenha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2020, a razão entre as idades da filha e do pai será de uma questão tranquila, tá? Aquela questão que você não deveria errar na prova da UERJ, porque a maioria dos candidatos acredita-se que eles iriam acertar essa questão. Então, olha só, inicialmente ela tinha 20 anos em 2014. Se 2024, ela vai ter o quê? 10 anos a mais. Ela vai ter 30 anos. O pai aqui, ele tinha 50, mais 10 anos, ele vai ter 60. Eu posso dividir por 10, né? E agora eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, então a razão aí é meio, tá? Então cuidado aí para não esquecer que tinha que somar 10 anos a cada um dos dois aí, tá? Questão 19. Na solução de uma equação, substituir as seguintes raízes: x1, raiz de 3 e x2, 6 sobre raiz cúbica de 8. Né? A razão entre x2 e x1 é igual a... Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer aqui, vou resolver esse cara aqui, o x2. x2 é 6 sobre raiz cúbica de 8. Olha só, quanto vale a raiz cúbica de 8? 2. 6 por 2 dá 3. Então aqui você vai ter. Agora vamos fazer a razão. Ó. 3 está para a raiz de 3. Aí lembra, o que você viu lá no oitavo ano? Oitavo no nono ano. Né? No nono ano, quando você tinha que racionalizar o denominador, no caso mais simples, bastaria multiplicar o numerador e o denominador pela raiz do denominador, né? Mas não foi bem isso que eu só falei, não. Lá eu até generalizei o caso. Se tinha que o índice ser diferente de 2, né? Mas aqui que é o índice é 2, para não perder tempo, você multiplica em cima e embaixo pela raiz do denominador. Ó, 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplicação de radical com o mesmo índice, você conserva o radical e multiplica o radicando. 3 vezes 3, 9. Quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu tenho 3 raiz de 3 sobre 3. Ó. Posso cortar já que está multiplicando. Né? Dividir em cima e embaixo por 3. Ficou simplesmente a raiz de 3. Gabarito letra C. Questão 20 aí fala o seguinte. No final de um curso, com a participação de certo número de alunos, o professor constatou que a razão entre o número de alunos reprovados e o número de alunos aprovados era de 3 para 11. Beleza? Aí agora é o seguinte, supondo que 4 alunos dos aprovados tivessem sido reprovados. Então, olha só. Olha o que está acontecendo. Dos aprovados, eu vou tirar 4. Se eu tiro 4 agora, eu vou ter que somar 4 de reprovado, não é isso? Ó,
Se dos aprovados, 4 foram reprovados, esses 4 que eu estou tirando aqui, eu tenho que acrescentar aqui. Que agora eu tenho mais 4 reprovados, tá? E a razão agora passa a ser a 2/5. Podemos afirmar que o número total de alunos, então o número total de alunos é igual aos aprovados mais os reprovados, tá? Então aqui você vai fazer aquele esquema, ó. Chama aqui de 3K e aqui de 11K. Então você vai ficar aqui, ó. R, 3K menos 4, mais 4 está para 11K menos 4, tá? E agora eu vou multiplicar cruzado. Aqui é 5, Sandro. 5. Multiplicando cruzado, eu tenho, ó, 2 vezes 11, 22K, e 2 vezes menos 4, menos 8. Aqui eu vou ter 5 vezes 3, 15, então vai ficar com 15K, e 5 vezes 4, 20. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. For isolar tudo que tem K de um lado, ó, então 22K, vou passar o 15K para lá. Menos 15K é igual a 20. Esse 8 que está diminuindo vai passar o quê? Somando. Então, 22 menos 15 vai dar 7. 7K é igual a 28. Logo, K é igual a 28 dividido por 7. K é igual a 4. Beleza? Vou chamar aqui de primeiro passo na questão, então. Segundo passo, eu vou achar o reprovado, que é... Não, posso fazer melhor assim. Ó. Vou fazer assim. Ó. O número de aprovados, 11K. Número de reprovados, 3K. Tá? Fica até melhor assim. É rápido. Se eu somar aqui, eu vou ter 14K. Mas quem é K mesmo? Ah, o K vale 4, Santo. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 5. Então, 56 pessoas nesse curso, gabarito letra D. Questão 21. Uma pessoa tirou 114, 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas. Então, olha só. Então, as fotos que permaneceram no celular vai ser igual a 150 menos 14, totalizando aí 136 fotos. Confere? Isso aqui é a quantidade de fotos que ele deixou no celular dele. Aí ele fala, considerando-se que as fotos restantes, ou seja, essas 136, dessas 136, a razão entre o número de fotos boas, de boa qualidade, vou chamar X, e de baixa qualidade, vou chamar de Y. É uma razão de 3 para 5. Tá? E se eu somar a de boa qualidade mais o de baixa qualidade, vai dar 136. Aquele esquema, cara. Aquele esquema aí que você já está acostumado. 3K, 5K. Ó. 3K mais 5K é igual a 136. Aqui eu vou ter 8K igual a 136. K vai ser igual a 136 dividido por 8. Logo, K vai ser igual a quanto? Quanto é 136 dividido por 8? Vai dar 1 vezes 8, 8. Para chegar a 13, faltam 5. Então, 56 dividido por 8 vai dar o quê? 7. Então, K é igual a 17. Mas não é K que ele quer saber. Ele quer saber o número de fotos de boa qualidade. Então, o segundo passo ali, eu chamo aqui de primeiro passo. Segundo passo é fazer o seguinte. X, que é igual a 3K. Mas quem é K mesmo, Sandro? K vale 17. 3 vezes 17 dá o quê? 51, que está na letra D. Tá? Então, chegamos ao final da nossa lista aí de razão e proporção para o UERJ. Então, o nosso próximo tópico são grandezas proporcionais, depois regra de 3, porcentagem e conjunto para fechar a aritmética e o vestibular da UERJ.